Agora vamos para a disciplina de ciências. Peço que abram no livro, a página 116 e me acompanhem na leitura. As plantas e o meio ambiente. A relação das plantas com o meio ambiente e com os outros seres vivos é muito restrita, quer dizer, essa relação é pouca, Isso porque as plantas não possuem os sentidos presentes nos animais. Então, as plantas elas não possuem os mesmos sentidos que os outros animais, então por esse motivo, a relação dela, com o meio ambiente é bem pouca, é bem restrita. Entretanto, além disso, é possível observar que as plantas elas conseguem perceber as mudanças na luminosidade do ambiente. Elas identificam o sentido vertical, procuram a água e algumas espécies de plantas, são sensíveis ao toque e outras espécies conseguem mover as suas folhas. A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida como fototropismo. Fototropismo. Então, o que é fototropismo? É a percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas. E, por causa do fototropismo, é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Basta analisar como uma planta cresce num ambiente com apenas uma fonte de luz. Ela se vira buscando o local onde a luz penetra no ambiente. Além disso, a maioria das plantas expande suas folhas e flores durante o dia. Então, elas se abrem mais, se expande durante o dia, onde tem uma maior fonte de luz. E contrai, fecha durante a noite, quando a fonte de luz já é bem menor, inferior. Outro exemplo interessante é a espécie girassol, essa que tem aqui nessa imagem. Essa espécie, ela segue o sol, então por isso ela tem o seu nome girassol. É possível dizer que as plantas identificam um sentido vertical, porque se enterrarmos uma planta com a raiz no sentido horizontal, horizontal é assim, deitado. Então, se enterrar uma planta com a sua raiz assim, no sentido horizontal, a planta ela volta a adotar a posição vertical para o crescimento. Entenderam até aí? Agora vamos passar para a página 117. Vamos entender o conteúdo dessa página. A planta ela também consegue procurar água. Ela direciona sua raiz aos locais onde possui, onde há mais água. É possível perceber a existência de espécies que são sensíveis ao toque, já que ao tocá-las, algumas chegam a se fechar. Não sei se vocês já viram alguma planta que quando a gente coloca assim o dedinho nela, ela se fecha rapidinho. Então, essas plantas são sensíveis ao toque. Também, há ainda espécies que conseguem mover as suas folhas, como a planta dioneia. Ela é uma espécie de planta carnívora que captura insetos, fechando a folha de forma semelhante a uma jaula. Embora esses acontecimentos possam ser percebidos, as plantas, se comparadas com os animais, estabelecem relações muito menos diversas entre elas, com o ambiente e com os outros seres vivos. As plantas e os animais. Os animais e as plantas têm uma inter-relação de dependência. No caso, tem uma inter-relação de dependência, eles precisam um do outro, na qual como a Pro acabou de falar, um precisa do outro para sobreviver. Algumas plantas servem de alimentos para os outros animais. Então, tem animais que se alimentam de plantas, E os animais, por sua vez, polinizam as plantas. Então, tem um exemplo da girafa, que é um animal que se alimenta de plantas, Esse exemplo aqui. E também tem um exemplo do beija-flor, que é um animal que poliniza as plantas. Junto com o vento e a água, alguns animais são polinizadores. São eles que levam o pólen. E o que é o pólen? É o agente masculino da fecundação para o gineceu da outra planta. Então, o gineceu é a parte feminina da planta.
daí se dá a fecundação e o fruto aparece. Então, como é que o fruto da planta aparece? Né, a partir da fecundação. E como é que ocorre essa fecundação? Os animais polinizadores, eles levam o pólen, que é o agente masculino, e, nesse caso, eles também pegam o gineceu, que é o agente feminino, e fazem essa fecundação, gerando assim um fruto. Passando para a página 118, temos a relação das plantas e o ser humano. A maioria das plantas é muito útil para o homem. Então, a gente já viu que algumas plantas são úteis para os animais, que alguns animais se alimentam de plantas, e também algumas plantas, né, quase todas, a maioria, também são úteis para o homem. Elas são recursos naturais dos quais nós, humanos, e os animais herbívoros são, né, aqueles que se alimentam de plantas, dependemos em várias situações. Por isso é muito importante utilizá-las de maneira adequada. Então, aqui tem alguns exemplos de como usamos, né, essas plantas na alimentação. Então, tem os produtos que são as frutas, verduras, legumes, cereais e outras coisas. Na indústria, que temos os perfumes, bebidas, sucos, chás, látex, móveis, shampoos e outras coisas. Nos medicamentos também elas são utilizadas, como os remédios, chás com plantas medicinais. Também utilizamos as plantas, elas são úteis no artesanato, né? Elas podem gerar os produtos jarros, bijuterias, esculturas, redes, chapéus, certos e outras coisas. A natureza fornece grande variedade de elementos para a nossa sobrevivência, mas existe um grupo de plantas nocivas ao ser humano, embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças, jardins, né? Elas apresentam um caráter tóxico. Então, o que são plantas nocivas? São plantas perigosas, né? Que podem estar causando algum tipo de complicação para o ser humano. Todas aquelas que, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, ingeridas no caso, né, o animal ou o homem são alimentadas por elas, causam danos que prejudicam a saúde ou a vitalidade ou ainda a degeneração física ou mental. E elas são classificadas como tóxicas, né? Por isso, não se deve usá-las como remédio se houver desconhecimento, né, da sua natureza química. Então, tem que ter muito cuidado antes de ingerir alguns tipos de plantas, né? Tem que ter conhecimento da sua natureza química. Na página 119, nós podemos observar uma lista de algumas plantas tóxicas, né? Então, a gente já vai conhecer alguns tipos de plantas nocivas, como a olho de cabra, que é esse primeiro exemplo, tem a saia branca, a urtiga, que é bastante conhecida aqui, tem a espirradeira, a comigo ninguém pode, a veloz, a arnica, a mamona, que também é muito conhecida por aqui, e a arruda, né? Então, essas são plantas tóxicas que podem causar algum tipo de complicação ao ser humano quando ingeridas. Na página 120, a gente pode conhecer algumas plantas que estão em extinção, né? Estão correndo o risco de desaparecerem, de sumirem. Muitas plantas se encontram em extinção. Por esse motivo, existem as reservas florestais, que impedem a ação danosa do homem. A devastação das matas é considerada uma das causas do desequilíbrio ecológico. Então, a gente vai ver abaixo algumas espécies, né, dessas plantas que estão ameaçadas de extinção. Tem a pau-brasil, que a gente já tem conhecido bastante sobre ela. Infelizmente, ela está ameaçada de extinção. A sorriso de Maria, que é essa planta aqui. A palmeira, que a gente conhece bastante também. A pinheiro do Paraná e a planta rabo de galo. Devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas, favorecendo o equilíbrio ecológico e garantindo a sobrevivência dos outros seres vivos. Bom, agora que o conteúdo ele foi aplicado, vamos para as nossas atividades. Na página 101, temos a primeira questão, né, que são perguntas bem diretas, né? São perguntas objetivas. Responda:
Porque a relação das plantas com o meio ambiente é muito restrita. Por que essa relação é restrita? Na letra B, o que é o fototropismo? Letra C, como sabemos que as plantas conseguem procurar água? Então, a resposta, né, dessa primeira questão se encontra no texto que acabamos de ler. Vocês vão voltar ao texto para poder responder cada questão. Na questão 2, eles pedem para que separem as plantas de acordo com o seu grupo. Então, a gente acabou de aprender sobre as plantas tóxicas, né, as plantas nocivas, e vocês vão separar essas plantas que estão aqui, né, nesse quadro rosinha, lilás, vocês vão separá-las em quais são as plantas venosas e as plantas que podem ser utilizadas como remédio. E como é que vocês vão saber disso? Voltando no texto, lendo o texto, para conseguir separar corretamente. Na página 122, a terceira questão pede que vocês escrevam nomes de plantas que estão em extinção. A gente acabou de ler essa parte, vocês vão voltar na página e escrever as plantas que estão em extinção. Na página 4, eles perguntam por que as plantas expandem as suas folhas e flores durante o dia. Qual é o motivo que faz que as plantas consigam expandir, né, as suas folhas e flores durante o dia? Isso também tem no texto. Na questão 5, eles se perguntam e em que período do dia elas se contraem. Então, eles perguntaram por que expandem e agora estão perguntando em que período elas se contraem. Da questão 6, eles perguntam por que devemos respeitar e valorizar os ambientes no quais encontramos espécies de plantas. Por que é importante respeitar e valorizar? Na questão 7, eles ressaltam, né, que de acordo com o que foi estudado, vocês precisam escrever como as plantas a seguir, no caso, essas duas plantas aqui, conseguem se adaptar ao ambiente em que elas vivem. Bom, essa resposta vai estar nesse texto que a gente acabou de ler? Não. Vocês vão voltar no conteúdo anterior que a gente já deu e responder como é que essas duas plantas aqui, tem um tipo de planta que eu vou até dar uma dica, ela se encontra, né, o habitat dela em lugares secos e essa daqui é uma planta que consegue sobreviver, o habitat natural dela é no mar, né? Então, como é que essas duas plantas elas se adaptam a esse ambiente, um ambiente seco ao extremo e um ambiente, né, onde se encontra bastante água? Vocês vão voltar nos conteúdos anteriores, no conteúdo, que só teve um até agora, para achar essa resposta. Bom, na questão 10, vocês vão encontrar no diagrama as palavras que correspondem às questões abaixo e depois escrever, né, nos espaços abaixo. Eu vou explicar melhor como é que funciona essa questão. Nesse diagrama aqui tem algumas palavras que correspondem às perguntas abaixo. Então, assim, na letra A, ele te pergunta qual é o recurso natural do qual dependemos muito. Vocês vão procurar aqui no diagrama qual é esse recurso natural. Vai circular no diagrama e colocar aqui na resposta, entendeu? E assim sucessivamente. No que os vegetais são importantes na nossa vida, vocês vão procurar no diagrama, circular lá e colocar aqui. E é isso, essa é a atividade de ciências. Espero que tenham entendido o conteúdo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!